a demografia da região Sudeste, né? Então, como nós falamos no início, a região Sudeste ela é a mais populosa do país. Além disso, ela é a mais urbanizada e a mais povoada, com uma alta densidade demográfica, que pode ser atribuída ao fato histórico de ter recebido inúmeros imigrantes, tanto de outras regiões do Brasil, como vindo de outros países. Então, gente, a região Sudeste, ela é a mais populosa do país. Além disso, é a mais urbanizada e a mais povoada, né? Com uma alta densidade demográfica que ela pode ser ela pode ser atribuída ao fato histórico de ter recebido inúmeros imigrantes, tanto de outras regiões do Brasil, também como vindo de outros países, tá bom? Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, os maiores centros urbanos e industriais do Brasil estão no Sudeste. Então, gente, a região Sudeste, ela tem os maiores centros urbanos e industriais do Brasil. É onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas. Então, gente, a região Sudeste, ela é onde tem os maiores centros urbanos e industriais do Brasil, tá bom? Com grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro. No seu interior, a maior concentração ocorre no Triângulo Mineiro e no noroeste do estado de São Paulo, onde estão localizadas duas importantes cidades, respectivamente Uberlândia e Ribeirão Preto. Nessa região, é possível encontrar 3 grandes metrópoles brasileiras. Quais são? São Paulo, a cidade mais rica do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São cidades que oferecem gente? Uma infraestrutura para receber empresas e indústrias. São Paulo e Rio são consideradas metrópoles globais por terem expressiva influência econômica. Entre 1940 e 1950, a industrialização da região Sudeste, ela se estendeu de forma expressiva, contribuindo para o surgimento de empresas públicas e privadas, produtoras de matérias-primas, energia elétrica, aço e combustível, e de bens de consumo como indústrias que confeccionam produtos diretamente para o mercado consumidor, que são os veículos e os eletrodomésticos, tá? Esse crescimento atraiu a população do campo, em procura de De melhores condições de vida, de qualidade de vida, além também de migrantes de todo o restante do país. Então, esse fenômeno migratório de grande fluxo é conhecido como êxodo rural e ajudou a compor a população da região, Então, a região sul, ela recebe muitos imigrantes, Pessoas de outras regiões do Brasil e pessoas de outros países, Por ser a região mais populosa, mais econômica, mais desenvolvida, então acaba atraindo imigrantes para essas regiões, tá bom? A maioria dos migrantes era de camponeses que não podiam comprar sua própria terra. Eles vinham na esperança de trabalhar nas indústrias e nas atividades de comércio e de prestação de serviço que se desenvolvia rapidamente nas cidades do Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alguns imigrantes chegaram a construir espaços geográficos onde há a presença maciça de seu país de origem, como a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que foi fundada pelos suíços, os bairros em São Paulo, da Liberdade, que foi ocupada pelos japoneses, e do Bexiga, que foi ocupado pelos italianos. Olha para aí, tá vendo quantas pessoas de outros países vieram para a região Sudeste? E o interior do Espírito Santo e a região de
metrópoles do Rio de Janeiro, onde se instalaram os alemães. Além desses, outros estrangeiros também fizeram a história do Brasil, os espanhóis, os andaluzes, quase não sai, libaneses, sírios e etc. Então a região sudeste, ela trouxe e traz ainda, né, muitos imigrantes de outros países e imigrantes de outras regiões, tá bom? Hoje o fluxo migratório para o sudeste já não corre tanto intensamente, né, pois a região é incapaz de absorver todos os trabalhadores que se deslocam para lá, né? Porque todo mundo se deslocando para lá, aconteceu o quê? Ela já não ocorre tão intensamente, né? Porque, assim, novas possibilidades econômicas têm sido procuradas em outras regiões do Brasil, como destaque para o Centro-Oeste. De acordo com o IBGE, em 2010, a representatividade do Sudeste na população brasileira caiu de 42,81% para 42,1%. Apesar disso, ela continua sendo a mais urbanizada do Brasil, com uma taxa de 92,9%. Economia da região sudeste. A região sudeste, ela possui atividades econômicas bastante diversificadas, que vão desde a sua indústria bem desenvolvida até a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O desenvolvimento da economia do Sudeste teve início no século XVIII e século XIX com o cultivo de quê? Do café, que atraiu o quê? Muitos imigrantes europeus. Com o dinheiro do café, os fazendeiros investiram na instalação de indústrias, especialmente no estado de São Paulo. O Sudeste, além de ter a maior concentração de indústria do país, tem também suas atividades agropecuárias bem desenvolvidas, que tem como destaque quem? O café, a cana-de-açúcar e laranja, tá bom? O extrativismo. Por conta da indústria do extrativismo bem desenvolvida, as atividades de extrativismo não desempenham um papel essencial na economia da região, salvo a extração de petróleo. A maior zona de extração petrolífera do país se encontra na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ocorre também a extração de minérios de ferro, cujas jazidas estão localizadas principalmente no quadrilátero, misericórdia, quase não sai, ferrorífero de Minas Gerais e de minerais como o sal marinho e o manganês obtidos, respectivamente, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Além do ferro e do manganês, a região extrai o ouro, a bauxita, a cassiterita, o urânio, o calcário, o mármore e as pedras preciosas. Minas Gerais, ela é considerada, gente, o estado mais rico em recursos minerais da região do sudeste do Brasil. A atividade extrativista vegetal, ela é quase inexpressiva na região. Mesmo assim, percebe-se a extração de quê? De madeiras na Mata Atlântica ao norte do Espírito Santo e a exploração em Minas Gerais do Cerrado para a obtenção de lenha. O extrativismo animal tem como destaque o quê? O importante o quê? A pesca, né? Tem como destaque a pesca, importante no Rio de Janeiro e São Paulo. A indústria. Até o fim do século XIX, não existia indústrias no Brasil. Todos os produtos, eles eram industrializados, vinham para o Brasil, trazidos de outros países. Então, até o século XIX, gente, não existia nenhuma indústria ainda no Brasil, tá bom?
O café, ele foi o produto que gerou as condições necessárias para a industrialização. Então, o café ele trouxe dinheiro, né, para o processo da industrialização na região, no Brasil, né? Após o declínio da indústria de café, nos anos de 1920 a 1930, outras indústrias que surgiram graças à primeira floresceram de forma mais independente, especialmente as de transformação de matéria-prima, marcadamente a siderúrgica, a petroquímica e automobilísticas e a naval. A industrialização da região sudeste é por esse motivo bastante intensa e diversificada, né? Merecendo destaque na região ABC Paulista, que é formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, nos estados de São Paulo. Alguns dos produtos beneficiados nas indústrias sudeste são os minérios, a hidroeletricidade e o petróleo, né, principalmente na bacia de Campos, em Rio de Janeiro, né, gente? Então aí, né, a região sudeste, ela começou a ter as indústrias quando o café gerou, né, mais condições, que começou a industrialização na região sudeste, né, que veio para o Brasil. Até então, até o meado do século XIX, não existia indústrias aqui no Brasil, né? E em São Paulo, na região ABC Paulista, tem como destaques, né, essas indústrias, né? ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e no estado de São Paulo, tá bom? A agricultura. A agricultura da região sudeste tem elevado padrão técnico e de grande produtividade, né? O produto em destaque da região sudeste é o que? O café, a laranja, a cana-de-açúcar e a grande quantidade e variedade de frutas. Os solos são férteis e o café tem destaque no interior de Minas Gerais. O Sudeste também se destaca pela maior parte de produção de cana-de-açúcar no Brasil e a produção de laranja é realizada principalmente em São Paulo e equivale a 80% da produção nacional. Outros produtos da região Sudeste são o quê? Algodão, milho, arroz e mamão. A pecuária. A pecuária, ela é praticada e principalmente intensiva, e a qualidade do gado é bastante alta, especialmente a dos bovinos e as dos suínos. Devido a grande número de rebanhos bovinos, a região ela é uma grande produtora de leite, que atende tanto a população local como a indústria de latrocínios e derivados. A produção de carne bovina e suína permite o que? A instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios. A criação de aves e a produção de ovos se concentram no estado de São Paulo e são as maiores do país. Olha para isso, então, gente. A criação de aves e a produção de ovos, ela se concentra onde? No estado de São Paulo, e são as maiores do país.